Boa tarde, tia Júlia, como é que está? Boa tarde, Josué. Estou muito bem, obrigada. Fico feliz por isso. Dá-me só um segundo para adicionar a tia Júlia aqui à nossa conversa. Senhora. Júlia Lucas, como é que uma mulher de há muito tempo tem um nome que começa em português e termina em português? Eu sou Maria Júlia Catumbela de Lucas. O meu Ah, avô chamava-se Rui Catumbela, uhum, Zé Lemos Catumbela, a uhum. minha mãe Luísa Chinhanã. Isso é um bundo. É um bundo, eu Uhum, sou do Ambo, São ok. Bartolomeu. O âmbito que os portugueses decidiram atribuir o nome de Nova Lisboa, Nova Lisboa, por ter sido uma grande realmente era cidade, mesmo né? uma Nova Lisboa. Chegava a ser Exato. mais bonito que a própria Lisboa. Uau! Tem grandes recordações desse momento, deste tempo. Não digo que tenha grandes recordações, porque eu saí muito cedo do Ambo. Uhum. Com 5 anos fui para o Mochico com, Ok. com o meu pai. A minha mãe, o meu pai e a minha mãe estavam separados. O meu Uhum. pai constituiu outra família, foi para o Mochico e levou-me. Ok. Então eu vivi muito pouco tempo no Ambo. Ok. Mas com regularidade, a minha avó ia nos buscar para me levar a minha mãe para passar Uhum. férias com ela, Ok. as férias da escola. Então, foi uma vida normal, sem grandes. Não digo que foi com sofrimento. Procuraram equilibrar as situações e assim foi. Mas foram, em princípio, estamos a falar de uma época em que não havia muito de material, mas havia muito amor e muita unidade entre as famílias, né? Exato, exato. Muita unidade, muita proteção, principalmente, muita proteção, Uhum. onde todos, a sociedade toda fazia parte da educação da criança. Ok. Nós tínhamos a mãe, o pai, a avó. Eu tive o privilégio de ter até a minha madrasta muito protetora. E então toda essa gente era uma parte envolvente que contribuiu para a minha educação e a educação dos meus irmãos. Nós somos duas irmãs que continuamos vivas, graças a Deus. Somos duas irmãs, de pai e mãe. Depois temos os irmãos de pai, os irmãos de mãe. Continuamos unidos, nunca nos fomos separados. E sempre consideramos todas as pessoas parte integrante da nossa família. Naquela altura, até o padrinho do irmão era nosso padrinho. Ok. O padrinho do irmão era nosso padrinho e tinha voz ativa na educação das crianças. Eu lembro-me que tinha Isso é... um. Posso, né? Não, pode continuar. Pode, peço desculpa. Uhum. Tenho um irmão cujo padrinho se chamava Raul Fernandes. Uhum. Era muito amigo do meu pai. E esse senhor ficou padrinho de toda a gente. Na minha adolescência, para ir a uma festa, ou para viver um conjunto, ou para fazer não sei o quê, tinha que ser o padrinho a ir pedir ao pai para permitir que nós fôssemos à festa. Portanto, Ok. eles todos contribuíam para a nossa educação. Ok. Isso é uma coisa, bom, eu sou muito jovem, mas é uma coisa que a mim, assim, das boas recordações que eu tenho da minha infância, isso é uma coisa que eu valorizo com esmero, que é, não havia nenhum decreto, não havia nenhuma orientação de obrigatoriedade, mas todas as pessoas que estivessem em algum momento relacionadas com
a alguma criança que precisasse de alguma chamada de atenção, de algum carinho, ou até da manifestação de amor, acontecia. É um valor cultural ou foi também uma questão de influência da colonização? O que é que a tia Júlia acha sobre isso? Eu não sei se foi. Eu acho que é mais valor cultural. Ok. Porque as nossas famílias, nem todas elas estudaram, tanto, e muitas delas viviam em sítios longínquos, se bem que a mão do colonialista chegava a todo o sítio. Em termos de escolas, havia um monitor escolar que dava a pré e a primeira lá na aldeia mais longínqua. Havia o professor do posto que dava aulas da terceira, a quarta, a segunda, a terceira e a quarta, também lá na aldeia mais longínqua. Havia o comerciante que tinha loja lá no Cazombo, lá no Lumbalanguimbo. Eu estou a falar da província do Mochico, que é onde eu cresci. Conheço mal as outras províncias. E tudo isso, portanto, pode ter havido influência na vida das pessoas, sim, senhora, e das crianças, ok, mas havia mesmo a própria tradição. Nas aldeias havia a congregação todos os dias à noite, reuniam-se no Onjango, né, com o Soba ou com a pessoa mais influenciável naquela área, para resolver os problemas de cada uma das pessoas daquela região. E as pessoas foram acompanhando, né? As crianças também vão acompanhando, estão a brincar, distraídas, ou a jogar a bola, ou a fazer sei lá o quê, distraídas, mas sempre atentas, porque é aquilo que eu estava a dizer, todo mundo participava na educação dos filhos. Os filhos eram de todos. Dentro da aldeia, nunca vivi numa aldeia, mas já passei por várias aldeias. O filho era de todos, não era só do senhor Josué ou da dona Júlia, não, eram de todos. Quando o filho estivesse doente, todo mundo corre para socorrer essa criança. Quando a criança praticou algum ato mau, na ausência dos pais, aquele tio, que todos são tios, toma medidas, depois comunica. E não tem guerra com a pessoa, o pai não vai ter guerra, não entra em guerra com a pessoa que tomou medidas. Mas a vida muda, né? As pessoas, há os paradigmas, né, que vão mudando, as situações. Hoje em dia tem já muitas coisas que influenciam a televisão, não sei o quê, uma série de situações. Meu pai é aquele, o senhor não tem nada a dizer, não sei quantos. Até o próprio tio de sangue já muitas vezes nem tem valor, não pode ter voz ativa. Portanto, há muita coisa que contribui para que as coisas vão mudando. Principalmente em Luanda, porque onde se confinou toda a gente e as pessoas tiveram que ir pela lei da sobrevivência. Houve o tal êxodo rural, as pessoas saíram das guerras, por causa das más condições, por causa de N situações, saíram das províncias e vieram para a província de Luanda, onde achavam que vão encontrar melhores condições de sobrevivência. Chegam a Luanda, não encontram, então ali como é? Desbravar terreno a todo custo, como não se sabe. E eu acho que dentro daquilo que nós estamos a discutir, a ideia seria, para começar a resolver os problemas, era mesmo abrir estradas, criar condições no campo, pôr a luz, ver as situações de água, ver as residências. As pessoas vão se retirar, as pessoas estão sufocadas em Luanda, vão criar outras condições lá fora. A partir daí, podem pôr a técnica ajusante e amotante. Se você cria uma fábrica lá longe,
essa fábrica vai precisar de trabalhadores. Os trabalhadores vão precisar de casas. As casas vão precisar... As pessoas vão morar naquelas casas, vão ter filhos, constituem família. Os filhos vão precisar de estudar, vão criar escolas. As escolas precisam de professores. Os professores precisam de... Está a ver? A coisa, o círculo começa a funcionar e a economia também, a roda da economia também começa a funcionar, porque aqueles ali vão produzir, entretanto já tem lá loja para os bens industrializados, eles dão os bens do campo chegam até as grandes localizações, as grandes cidades, e a interação campo-cidade, o êxodo rural começa a fazer o papel inverso. Aquele que foi de sair dos campos para a cidade a fugir da guerra, começam a sair da cidade para o campo à procura de saúde natural e melhores condições de vida. E aí o desenvolvimento do país torna-se harmonioso. E de forma natural, sem precisar de nenhuma luta, nenhum decreto, nada. Porque agora há decreto, porque a criança precisa disto, tem que ser não sei quantos. Está tudo estabelecido. Antes não era necessário. Hoje, a cidade de Luanda está tão cheia, todos têm que andar de carro, todos têm que andar de táxi, todos têm que andar de tudo. Tem que se sair às 4 da manhã, com as crianças a dormir, para lhes deixar na creche, na escola e isso, e volta-se às 18, 19, 20, com elas também a dormir. Onde é que você conhece o seu filho? Quando e como? Quando é que ele chora ao pé de si por ronha ou por uma dor? Como é que você vai participar na educação da sua criança para dizer aquele senhor ali que é o vizinho, é o teu tio, se ele disser alguma coisa, você acata? Não é possível. Porque o vizinho também saiu às 4 e muitas vezes nem se encontram. Então, os vizinhos muitas vezes viram inimigos porque você olhou mal para o filho ou você arranhou o meu filho e as guerras de vizinhos. A educação começa a ser afetada. Para gravar, vem a televisão, vem aqueles bonecos que muitas vezes são violentos, e os violentos é que são do agrado do paladar da criança, né? E tudo começa a ficar desvirtuado. Nós não temos controle sobre os bonecos que as crianças estão a assistir, porque estamos a lutar pelo dinheiro, precisa de muito dinheiro. Eu tenho uma filha que o Josué deve conhecer. Quando tinha 5 anos, ela já perguntava. Só se falava no noticiário, houve não sei quantos milhões de dólares para fazer não sei o quê, houve não sei quantos milhões de dólares para o Nene. Ela pergunta, mas tantos milhões? Tinha 5 anos. Tantos milhões? É para fazer o quê? Eu, quando cresci, não ouvia falar de nenhum orçamento. E, no entanto, havia todo tipo de condições. E estávamos na era colonial. Eu sempre disse, não vi a exploração. Não vi. Não sei se não foi do meu tempo, sequer. Se bem que há as injustiças. E injustiças sempre sempre haverá e sempre vão existir. Essas é que tinham que ser ultrapassadas. Agora, houve a exploração, ok. Nós lutamos contra essa exploração, ok. Agora, estamos aonde? Onde é que estão os nossos filhos? Como é que estão os nossos netos? Nós lutamos, trabalhamos, dissemos muito, oh, viva, muito viva. Como é que estamos? Estamos bem? Vamos fazer auto. Há uma pergunta que resulta desse diálogo, que é, se comparar o histórico da Maria Júlia filha, da Maria Júlia mãe e da Maria Júlia enquanto avó. Claramente, hoje, educar um filho é muito mais difícil. Bom, Maria Júlia, enquanto filha,
nós éramos muitos irmãos, e Maria Júlia, enquanto filha, como a mais velha de todos os irmãos, aprendeu também a ajudar a educar os seus irmãos. E com isso, aprendeu a educar os seus filhos depois de os ter. Enquanto mãe, em função às condições que eu fui encontrando, porque fiquei muito cedo com eles muito pequenos sozinha, então a luta era no sentido de lhes dar o melhor possível dentro de todas as dificuldades e fazer com que não vivessem necessidades básicas, da falta do pão, da falta disto, daquilo, se bem que eles também já vieram com uma maturidade tal que me ajudavam a ir comprar a água, me ajudavam a carregar a botija de gás, coitados, de 9 andares a subir com a botija de gás. E eles tiveram a sabedoria de crescer sozinhos, porque eu estudava, trabalhava, estudei, trabalhei depois de ter já os filhos todos que tinha. E se calhar o pouco que transmiti, e que a minha mãe também participou muito, a minha avó, ainda tinha a minha avó que ajudou muito, meus irmãos que estavam sempre presentes, os nossos problemas eram sempre comuns, a vida que depois foi levando cada um para o seu canto, mas eram sempre comuns. Eles foram crescendo, cresceram bem, graças a Deus, de forma harmoniosa, todos se formaram, todos têm uma vida equilibrada. E os netos, eu estou a procurar minimizar os problemas das internets, dando a minha opinião aos meus filhos das internets, da vida que se leva agora, se bem que agora já não se vive com aquela liberdade de cada um sair para onde quer ir, correr sozinho, porque as situações já são outras, já os que roubam crianças, já não sei o quê. Os paradigmas mudaram muito, então as coisas não podem ser as mesmas. Em que eu quero contribuir? E vou dando opinião aos meus filhos. Programar o assistir à televisão. Os bonecos têm hora, o estudo tem hora, passeio tem hora, e fazer com que as coisas tenham uma programação e os miúdos estejam habituados a tudo. Até ao trabalho, lavar a louça, tudo tem que fazer parte integral do. Infelizmente, alguns ainda são pequeninos, mas já têm o seu programazinho de trabalho, já vão se virando conforme podem, mas acho que vai dar tudo certo. E nós não estamos fora deste mundo, né? Estamos inseridos, mas podemos dar o nosso jeito de formas a que as coisas não vão tão para o torto. E também as coisas não sei se estão assim tão mal a nível do mundo, né? O que está mal, acho que pode ser corrigido, é mesmo começar a desconcentrar no nível do nosso país, descentralizar. Não sei se, não vou falar do poder porque não estou a falar de política, mas as populações fazer o caminho inverso do êxodo rural. Criar condições no campo para que as pessoas comecem a se desafogar e a procurar o oxigênio lá no campo de outra forma. Oxigênio em todos os sentidos, a nível financeiro, a nível de equilíbrio emocional, a nível de organização mesmo, casa, carro, o seu campo, o seu cultivo, a escola para os miúdos, ter uma vida desafogada. As pessoas não gostam de ter essa vida apertada aí, gostam mesmo de ter uma vida desafogada. Neste momento, as famílias todas, de todas as províncias, fazem os possíveis de ter casa em Luanda. Luanda não é o único sítio onde as pessoas têm que ter casa.
todos têm que ter casa em Luanda porque é o único sítio onde encontram segurança. Então fica tudo muito apertado. E por quê? Porque também, não sei se a mão do governo chega mesmo bem até lá onde as pessoas estão. Então, é traçar o caminho inverso ao êxodo rural. Sim. Sair da cidade para os campos com condições. Tratar as pessoas como gente. E isso só nos beneficia. Desculpa. Uhum. Eu vou só pedir ser a Valentina ouvir o debate aí ao seu lado para desligar o som que está a gerar aqui retorno, feedback. A olhada da mãe já fez com que ela... A educação. E nós somos desse tempo, que com uma olhada já diz assim, para aí, até os 70 anos, vai ser assim, enquanto eu for viva. E hoje, por exemplo, e isso ocorre com todos aqueles que me são próximos. Meus filhos têm que respeitar assim as tias, os tios, o pai do Josué é tio da Valentina. E assim, que é... A minha mãe nós hoje... assim. A minha mãe, hoje, quando quer ralhar comigo ao lado dos meus irmãos, ralha-me um bolo, né? E parece que está tudo bem, mas eu estou a receber grandes ralhas, né? Há duas questões que eu desejava fazer para terminar essa perspectiva da análise do passado. Okay. A primeira tem um pouco a ver com... Nós hoje, pelo sim, pelo não, somos um país maioritariamente habitado por mulheres. E mulheres que têm uma história de vida muito próxima da mamã Júlia, né? Mulheres mães solteiras, mulheres que são irmãs mais velhas, que cuidam dos seus irmãos, mulheres que, infelizmente, têm o pai e a mãe sem condições de trabalhar e são elas que suportam as famílias. E nós conseguimos observar isso até pelas mulheres na Zunga e grande parte delas no mercado informal e etc. Mas há um lado da história da mamã que me interessou, que é, apesar desta dificuldade, desejou estudar e desejou trabalhar. Quando olha hoje para a mulher angolana, com todo o sacrifício à sua volta, é claro, temos aqueles exemplos negativos também, né? Uhum. Mas quando olha hoje para a mulher angolana, para a dignidade da mulher angolana, o que é que lhe ocorre? Eu acho que a mulher angolana é guerreira. Mulher angolana é guerreira e felizmente é vencedora. Porque ela luta mesmo muito. Quando se é jovem, a mulher tem os filhos, casa, tem os filhos, mas muitas vezes há muitas coisas que fazem com que às vezes haja a separação ou um óbito ou o homem abandona o lar para ir para outro sítio ou nunca transformou aquela relação em lar, mas alguém tem que segurar as rédeas e os filhos têm dito que o filho é da mãe. Quer queiramos, quer não, o filho é da mãe. E eu não acredito que haja muitas mulheres que se dessem o luxo, digo isso, dar-se o luxo de pegar no filho e entregar a outra pessoa. São poucas as pessoas que agiram assim. Hoje, a mulher continua a lutar, só que a guerra está cada vez mais difícil. Porque se antigamente, com 50 kwanzas, conseguia dar o almoço e o jantar ao filho, ou aos filhos, à família que estava em casa, mesmo estando sozinhas ou só com a mãe, com a sua mãe, porque normalmente as nossas mães, avós dos nossos filhos, eram o nosso suporte. Com 50 kwanzas conseguia dar o almoço e o jantar.
Então você conseguiu angariar aqueles 50 kwanzas, ou do salário, conseguiu fazer uma boa gestão, então, e vai estudar. Hoje está difícil, porque já os 50 não é nada. 100 não é nada. Só o transporte já te leva os 1000. A pessoa está a vender a sua jinguba, está a vender não sei quanto. Ela vai pensar em estudar ou dar a comida naquele filho que deixou em casa, que já lhe deixou sem apoio. Muitas vezes deixa com 2, 3 anos, com o irmão mais velho que tem 5 ou 7 anos, porque ela tem que ir vender. E são jovens que estão a passar por essa situação. Muitas vezes, se tiver a sua mãe também guerreira, essa mãe está lá na pequena lavra a ver se vai produzir os frescos para alimentar a casa e para vender. Eu acho que a mentalidade do povo angolano ainda não mudou muito. É possível, sim, as pessoas mudarem para aquilo que realmente devia ser a conduta normal, porque nós não temos uma vida normal. E uma aposta na mulher seria a solução para aposta na mulher, mas de forma harmoniosa, não é pegar e atirar na mulher não sei o quê, porque todo mundo vai querer correr e ir buscar aquilo que deram na mulher. Tem que ser uma coisa que vai se dando de forma natural. Uma das coisas é desanuviar, Luanda. Outra das coisas é começar pelas províncias, fora da província de Luanda. Programas de microcréditos. Programas de microcrédito, programas de harmonização das próprias províncias e municípios, porque eu nasci no município do Xinguar. Se no Xinguar tem a estrada, tem condições, tem isto e tem aquilo, eu vou para lá e tenho pessoas, porque não há sítio. A pessoa, apostar-se no ser humano, a pessoa é que transforma a sociedade. E a pessoa é que tem que ser o objeto do esforço que se faz. O que é que a pessoa precisa? Meio de comunicação, que são as estradas de verdade, segurança na estrada, para evacuar os seus meios, para se poder comunicar com outras pessoas, para poder transitar, porque as pessoas, por norma, os bichos movimentam-se de um lado para o outro, os animais, as pessoas também se movimentam. Isso é uma necessidade imperiosa, as pessoas têm que se movimentar. E as técnicas e as tecnologias já foram inventadas pelos sábios, pelos cientistas, por isso. As estradas são possíveis, estradas em condições, estradas de verdade, para que uma estrada que dura anos, 200, 300 anos, se necessário for, não é uma estrada que se faz hoje e amanhã desaparece. E eu, com uma estrada boa, no meu município do Xinguar, tenho a loja do senhor André, do Mano Xilundulo, a loja de não sei quem. Eu tenho como consumir os produtos industrializados ou criar as minhas condições a partir do meu município. Crio riqueza que ponho no meu município e também pode ir para outros municípios, porque até o nosso país foi dividido em especialidades. O Uíge produz café, o Ambo é o celeiro, muito milho. O Mochico tem mel e tem muita mandioca e as lundas, não é? Não sei onde tem muita carne, no Lubango. Tudo tem especialidades. Se houver estradas que é possível, há interação, as pessoas vão circulando. Um vende carne, outro vende não sei o quê. E os terrenos estão a trabalhar, esses é que são a vida. As pessoas vão sair. A zunga não é uma especialidade, não é um emprego que está escrito porque você tem que ser zungueira ou você estudou para ser zungueira. Foi uma necessidade que se impôs nas pessoas para poderem sustentar os seus filhos.
E eu acho que ninguém gosta de estar a sofrer na luz, no sol, a chuva e ao porrete da polícia. Porque quando o fiscal vem, te tira as coisas, o polícia vem, te bate. Ou então você tem que ser amiga de todos, amiga no sentido de, não é? Eu acho que é uma vida muito sacrificada que as pessoas têm, mas a mãe angolana é guerreira e é vencedora. Só precisa de um apoiozinho. Como é que a mamãe olha para a educação hoje? A educação podia ser também uma solução. Os processos educativos convencem, agregam valor às famílias ou não é por isso? Quando nós estudamos, quando nós crescemos, o meu pai dizia: a minha filha está a estudar para ser médica, a minha filha está a estudar para ser professora. Havia sempre uma meta, e o meu filho Josué é economista e sabe que qualquer plano, qualquer estudo de viabilidade que a gente faça tem que ter um objetivo a atingir, não é? Tudo bem, hoje também as pessoas querem estudar para serem advogados, para serem aquilo. Mas eu não sei se está a ser a coisa de forma harmoniosa, não. Porque se nós formos lá no fundo do Luguebungo, não sei se há aulas. E se houver aulas, não sei em que condições. Está controlado? Não sei. Não sei se está controlado. Porque se realmente todos nós tivermos o mínimo de educação, a escolaridade mínima, se for uma 8ª classe, se for uma 9ª ou 10ª classe, escolaridade mínima, as pessoas começam a pensar de outra forma. E há mais gente a participar com ideias e mão de obra para a resolução dos problemas que nós próprios arranjamos. Porque todos os problemas têm solução. A princípio, nós falamos, antigamente havia um monitor escolar. O monitor escolar não dava aulas dentro da cidade. O monitor escolar dava aulas na aldeia. E só dava a pré e a primeira. Havia o professor do posto. O professor do posto também dava aulas lá, nas localidades, lá na aldeia. Que dava aulas a 3ª, a 4ª. A 5ª e a 6ª já tinha que vir para a cidade, ou para as madres, ou para os lares, para poder continuar os seus estudos. E todo mundo tinha acesso. E não era tão caro. Hoje, a educação é muito negócio. É muito negócio. E então, se eu pago para fazer a 2ª classe ou a 3ª classe, eu não posso reprovar. Porque eu estou a pagar bem, é um negócio, eu te paguei. Então, não posso reprovar se eu sabendo ou não sabendo, está pago. Eu tenho que passar. Estás a formar alguém? É assim que a mente fica formatada. Ou que se forma um quadro. E as pessoas estão a subir patamares, 3ª, 4ª, ensino médio, universidade, muitas vezes sem saber nada. Muitas vezes sem saber nada. Não têm culpa. Estamos numa situação fértil para isso, para essas manobras. Mas essas situações é que têm que ser eliminadas. Então, acho que tem mesmo as pessoas de direitos que têm as situações na mão, e há grandes analistas, eu vejo, eu conheço, eu leio, eu tenho visto pessoas que fazem... Tem mesmo que voltar para trás. Se for necessário, e eu costumo fazer, principalmente quando eu comecei a estudar o Excel, fazer contas no Excel, a pessoa enganava-se muito, aquilo corria, e às vezes pensava que perdeu a página, então, e eu estava sempre,
Então, isso é um aprendizado. Vou começar outra vez e vou aprender a lidar com isso. Se for necessário, vamos mesmo voltar para trás. Vamos ver o que é que foi feito antigamente. Vamos pensar bem nisso e vamos implementar. Ainda há pessoas com muita vontade de fazer as coisas bem feitas. E há pessoas com muita vontade de resgatar os valores. Os valores não podem ser voláteis. As pessoas têm valor. Não sei se estou a conseguir responder às suas expectativas, mas... E deixa-me emocionado porque as pessoas têm mesmo valor e acho que o valor das pessoas precisa vir ao de cima, né? Porque se há um grande problema no nosso país é exatamente a falta de valorização das pessoas. Exatamente. As pessoas não sentem de toda. Eu, se não tenho valor, o que eu fizer, se me prejudica ou não, não me interessa. Uhum. Por isso é que hoje há a profissionalização do gatuno. Aquele miúdo não nasceu gatuno. Aquele miúdo nasceu mesmo tal e qual como os outros nasceram, com a sua placentazinha, saiu, a mamãe dele lhe deu o banhito, lhe deu a xuxinha, fez tudinho. É o mundo que lhe mudou. Então, aqueles que têm as condições na mão para reverter a situação, podem mesmo criar a humildade de voltar para trás e ver o que é que nós fizemos mal. Porque nós fizemos mesmo tudo mal desde 75. É muita coisa que fizemos mal. Então, vamos para trás. O que é que fizemos mal? O passado não se pode corrigir, mas o futuro pode ser bem construído. É só pararmos e vermos o que é que fizemos mal e como é que vamos corrigir. Não precisamos estar a lutar com... as coisas vão se encaixar de forma natural. Os dinheiros, eu não sei o que, vai se encaixar de forma natural. Vamos parar, vamos ver o que é que fizemos mal, vamos nos concentrar e vamos corrigir. O governo, desculpa, não estou a falar de política, mas quem nos governa é que gera a população. Eles são os nossos gestores. Então, são eles que têm que parar e ver o que é que fizemos de mal. Porque, mesmo quando começarem a fazer as coisas bem, também vai haver erros. Nós somos seres humanos, seres propícios, temos propensão para cometer erros, qualquer ser humano. Mas esses erros têm que ir sendo corrigidos e não serem repetitivos. Conforme dizia alguém que me antecedeu, os erros continuam a ser sempre os mesmos. Começa-se isso, não acaba, começa aquilo, não acaba, começa aquilo, não acaba. Parece que estamos a brincar de fazer alguma coisa. Não. Estamos a lidar com pessoas, apostar nas pessoas. Nós pedimos só, por favor, vamos apostar nas pessoas. Há muito sofrimento. As famílias não podem estar estáveis assim. O sofrimento começa da família. O filho já não está a respeitar a mãe, porque a mãe é pobre. E essa palavra pobre, em 75, nos venderam a ideia de que íamos erradicar. A mãe é pobre, a tia é pobre, essa pessoa não tem valor. Nos tiraram o valor. Vamos restituir esse valor. E não é preciso pegar e pôr dinheiro nas contas bancárias das pessoas. Vamos criar condições para cada um crie as suas condições. É só isso. As pessoas não estão a pedir muita coisa. A fome é violenta. Refletir no passado aqui é sabedoria, né? Ou seria sabedoria. Exatamente. Porque você reflete o passado e perspectiva o futuro. Vive o presente. Porque a vida é feita no dia a dia. Nunca se pulou de um ano para outro, de um mês para outro, sem se viver o dia a dia, um minuto a minuto. Então, aqueles que têm
a faca e o queijo na mão, que estão a trabalhar para o efeito, e nós todos podemos contribuir para isso, é mesmo refletir e ver, fazemos as coisas de forma correta, de forma a que comecemos a colmatar os erros que nós já fomos cometendo. Há uma frase que é muito repetida por pessoas do seu tempo, e algumas ainda bem mais velhas, que é: quando é que a independência vai acabar? Exatamente. A mamãe Maria Júlia Lucas acabou de dizer, faz sentido perguntar quando é que a independência vai acabar. Exatamente. Houve um soba que perguntou a alguém que foi fazer um comício. Não sei quando, não sei como, mas houve. Uhum. Independência é boa, sim senhora, gostamos muito dela, sim senhora, veio muito bem, mas quando é que termina? Porque para as pessoas a independência constitui sofrimento. E não é, porque a maior parte das pessoas a independência constitui sofrimento. E não era essa a ideia. A ideia que nos foi transmitida era que todos iríamos usufruir daquilo que é nossa propriedade. Mas, afinal, não conseguiram fazer a equação propriedade com gestão governamental, porque gerir pessoas é governar. A propriedade era pegarmos e entrarmos na casa da cidade que não é nossa, entramos, depois não sabíamos usar a casa de Bassanita, não sabíamos usar não sei o quê, porque não era essa a nossa cultura. Estragamos as fábricas, estragamos isto. Os analistas já fizeram esses levantamentos todos e são verdade. Aqui não há nenhuma mentira. Mas todos esses levantamentos que estão a ser feitos não devem ser utilizados para outra coisa, senão para fazer mesmo uma análise. O que erramos? Todos erramos. Erramos, ok. Agora, o que é que vamos fazer para melhorar? E quais seriam para melhorarmos? Olhar aqui para frente, quais seriam, se a mamãe Júlia tivesse a faca e o queijo na mão, qual seria a sua primeira atitude? Aqui uma proposta. Eu nunca tive a ambição de ser, porque não sei se, acho que não tenho jeito para isso, mas nunca tive a ambição de ser gestora de um governo, ou não sei, ter a faca e o queijo na mão, mas podia contribuir com as minhas ideias, fracas ideias. Quais seriam essas fracas ideias? Essas fracas ideias passam mesmo por aquilo que eu já falei. Primeiro, desanuviar Luanda. E depois, a assistência para melhorar tudo, começar das províncias para Luanda. Deixar de termos a ideia de que tudo só tem que ser para Luanda. Porque se num ano se pegar a província do Mochico, no outro ano pegar a província do Cunene, para eliminar aquela fome, a falta de água, a falta disto, a falta daquilo. Porque não é doações, as doações não fazem nada. Já se chegou a essa conclusão. São outros erros que se estão a cometer. É resolver os problemas e não devem ser muito difíceis. Aquela população do Cunene já tem as chimpacas há muito tempo e sempre viveram bem. Se for necessário, começam pelas chimpacas e depois fazem água canalizada. Eles próprios vivem do seu cultivo e do seu gado. O gado morre de fome e de seca, o cultivo seca e tudo. Só agudiza a miséria das pessoas. É mesmo começar a investir a partir das províncias e depois vir para Luanda. Luanda já recebeu tudo, não conseguiu fazer nada. Então, começa pelas províncias, a orçamentação em relação aos governos provinciais e aplicabilidade. E começamos a mudar um bocadinho a nossa mente.
A província não é nosso negócio. A província é uma parte da nossa gestão. E nós vamos gerir o que é pessoas. Porque cada pessoa, cada família vai gerir o que é seu. Se a família do Josué, lá no Cunene, faz a sua lavra, tem o seu gado, tem a parte do seu rio onde passa, construiu e produziu. A família da Júlia também, a família cada um está a viver bem, o país fica harmonioso, a província fica harmoniosa e, em consequência, o país também. No Mochico a mesma coisa. É só dar condições a cada um. É lógico que não vamos encontrar toda a gente a querer viver bem, vamos encontrar pessoas resistentes, mas criar as condições mínimas e começar a educar as pessoas nesse sentido. É o dever. Nós deseducamos, porque deseducar é rápido. Formar uma mente leva anos. Uhum. O senhor Chilundulo, para formar o Josué, levou anos. Fez a primeiro a educação infantil, depois a pré, fez o ensino médio, passou para a universidade, depois o mestrado e o doutoramento já se foi da responsabilidade do Josué. Mas foram anos a formar aquele indivíduo chamado Josué. Não, até não agora a visão é dele. Correto. Esse tem uma espinha. Esse tem uma espinha. A prestar contas. Que bom, ainda bem. Ainda bem. Ok. Então, mas para destruir a mente, essa de pôr fome. Ponha fome neste seio para ver se tudo não vai por água abaixo. Aqueles valores todos que ele foi buscar lá de longe e transmitiu aos seus filhos. Ponha fome aí durante 2 semanas, 3 semanas para ver como é que a coisa vai reverter. E não há necessidade de haver fome. Nós temos sempre chuva. Tem uce à vontade, tem a jimboa à vontade, que não é preciso plantar. Em muitos sítios, a berinjela, também não é preciso plantar, tudo nasce à vontade. Antigamente não comprávamos. A partir daí, as pessoas, quando estiverem a viver bem, a fome foi erradicada, pensam no estudo dos filhos, pensam como é que ele tem que vestir, e ajudam também o governo a viver bem. E o governo também fica à vontade. Não fica sempre sob pressão porque fizeram, sempre vai haver esse dedo apontado, porque onde há pessoas, há contradições. Uhum. Mas vai minimizar muito. A partir do momento que comecem a trabalhar de fora para dentro, as coisas vão melhorar. Porque vai ser o caminho inverso do êxodo rural. As pessoas vão começar a sair de Luanda para ir procurar melhores condições. As pessoas em Luanda estão sufocadas. Quando olha para a Covid, acho que as lições estão a ser bem dadas, estão a ser, se quisermos, dito de outra forma, as lições estão a ser aprendidas. Quando olhamos para o índice de pobreza, de desgraça que o país está, e tudo por causa da vaidade, da corrupção, dos egos e a pouca valorização das pessoas. Percebe que a Covid está a dar as lições necessárias? Eu não sei se o Covid está a dar as lições necessárias. Infelizmente, o Covid encontrou-me fora daí, e então vou tendo feedback da minha família, de como é que estão as coisas, e estão cada vez piores, porque nos últimos dias estou a receber alguns óbitos muito próximos e que estão a doer bastante, estão a doer muito, mas não sei se o Covid está a dar alguma lição, porque as pessoas estão num sofrimento imenso e é mais uma coisa que lhes vem fazer sofrer, como foi a febre amarela, como foram as cóleras,
como são outras tantas. Então, por isso é que tem que haver violência para as pessoas começarem a cumprir com algumas coisas, usar a máscara, fazer não sei o quê, porque tudo isso são custos. Uma máscara é um custo que não estava no orçamento dessa pessoa. E vão dizendo, para mim, é mais uma coisa, deixa andar, eu mesmo já estou morta, é mais uma das situações. A maior parte das pessoas estão assim, infelizmente. Eu estou a falar mesmo das pessoas que estão a sofrer. Estou mesmo a falar das pessoas que estão a sofrer, no meio onde nós todos passamos mesmo de carro, trancamos os vidros, porque não queremos ver, mas nós sabemos que é uma situação que existe e, infelizmente, está a afetar muita gente. Houve uma vez, eu moro fora de Luanda, e eu estava a sair do meu serviço, ia para a minha casa. Não, o contrário, saía de casa, ia para o serviço. Encontrei um alvoroço muito grande na estrada de Sambizanga. Muito grande, muito grande. Qual era a razão desse alvoroço? 5 irmãos pequenos, entre os 12 e os 5 anos, a mãe foi na zunga e os miúdos quase que se matavam por causa de um pão. Um pão. Era um pão pequeno, que cada um queria comer aquele pão. E então pegaram em pedras e atiravam-se uns contra os outros e quase que partiam os vidros dos carros. Foi doloroso ver aquilo. Então, e isso pode ser resolvido. Pode ser resolvido. É possível resolver. Um choque muito forte para aquilo que foram os sonhos, né? É isso, exatamente. Muito, muito. Então, agora eu vou dizer, o que é que eu vou dizer sobre o Covid? É mesmo, as pessoas vão me chamando porque são inconscientes, porque não sei o que é o Covid. Mas sim, senhora, ok, mas a pessoa tem fome. A pessoa tem fome, vai ficar em casa à espera do Covid que não vai lhe matar, vai dar o quê naqueles miúdos? Que já estão a lutar por causa de um pão. E o pão, quanto tempo vai ficar no seu estômago? Qual é o nutriente que aquele pão tem que vai fazer com que aquela criança comece a pensar de outra forma? Porque os neurônios também precisam de alimentação. E os nutrientes saem da alimentação. Como fazer? Tem que se tomar medidas. Não estão a dizer pega e dá comida naquelas pessoas. Isso não é nada. Faça com que essas pessoas tenham condições de produzir. É só isso. Não é nos pôr o IVA. O IVA está a ir aonde? Faça com que as pessoas tenham condições de produzir. A partir daí, põe todos os impostos, porque você já trabalhou, para que aquelas pessoas comecem a te dar o retorno. Ou não é isso? É. E as pessoas não estão a pedir porque me traz a cesta básica, porque me dá pão e eu fico aqui deitada. Não, o povo angolano é trabalhador. O resto é produção. Está a ser produzido no momento. Eu não sei se estou a falar à toa, mas esta é a minha forma de pensar. Eu teria muito gosto, muito prazer se quem me governasse pensasse à toa como uma maluca. Já me daria por satisfeito. Não é muito difícil. O grande problema é que, se assim está a falar à toa, eu teria muito gosto que fosse governado com essas ideias. Não tem essa intenção, podem ficar descansados. Não, é só para provocar. A minha praia é empreender, mas empreender com sucesso. Só que também encontra muitos entraves. Né? É o lado que tem tido muita pressão, o lado do empreendedorismo em Angola. É muito difícil. Está muito difícil. Está muito difícil. Porque, infelizmente, tudo ficou monopolizado. Tudo ficou monopolizado e depois o meio onde tu te vais encontrar, o teu mercado é um mercado que não... Prefiro morrer do que tirar... Eu, neste momento, estou na área da saúde natural. Sublinhado,
Saúde natural, está natural. Saúde natural. A suplementação nem sempre não estão ao alcance das pessoas. Se bem que tem outros meandros que pode ir procurar, buscar os recursos para alimentar aquela necessidade. Mas o mercado está carente. O mercado não tem. O mercado não tem. O mercado não tem. As pessoas estão completamente descapitalizadas. Por isso é que fez uma pergunta do Covid, não sei se consegui responder, mas no espírito de deixa andar, até dizem que eu defendo coisas indefensáveis, porque tem que se ser mesmo duro com aquelas pessoas, porque essas pessoas são indisciplinadas. Não é indisciplina, ninguém gosta de ser indisciplinado. Há um ou outro, as pessoas são diferentes. Mas as pessoas têm necessidades e essas necessidades nenhuma vai lhes chegar à frente, chegar e dizer eu vim recobrir as tuas necessidades. E mesmo se assim fosse, seria humilhante, porque a pessoa nasceu com forças e capacidades para se autossuperar. Estudou, fez, aconteceu, para depois criar a sua própria riqueza. E criar riqueza não é pecado. E não prejudica ninguém. Prejudicar é tirar de alguém que já criou a sua riqueza. Sugar do sangue do outro. A mamãe ainda sonha. Eu sonho, principalmente para mim própria. Já sonhei muito para sociedade, para não sei o quê, mas fracassei. Mas sonho que um dia... Sonho. E tenho esperança. Enquanto Deus permitir que eu esteja aqui, tenho fé e esperança que sou vitoriosa. Porque nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Sou baixinha, mas nasci para vencer. Consegue transmitir aos netos a acreditarem num país melhor, num país de futuro, um país bom para se viver? Eu transmito, não sei, porque uma pessoa para transmitir uma coisa e para convencer o que está a transmitir, tens que sentir. O que quando 75 eu tinha 17 anos. Desde 75 até hoje, os problemas são os mesmos. Só mudam a forma. São os mesmos. Vou transmitir que é um bom país para se viver, mas tem que mudar. Eu posso mudar de opinião também, eu mudo, mas tenho que ver. Eu não consigo ser cínica. Dizer uma coisa que não estou a sentir. A pessoa vai ver mesmo na minha cara que estou ao trabalho. Então, os meus filhos, os meus netos, luto. Os meus netos ainda são pequenos, não tenho pouca coisa para conversar. Tenho um de 18 anos que já não está conosco, mas vamos falando. Está a estudar fora. Mas... E os outros netos também tenho... A minha família é extensíssima, é muito grande. Procuro ser amigos deles e discutir, conversar com eles assim, tipo taco-taco. Avô que é quase do time deles, mas indo fazer, vincando a minha opinião, onde me deixam penetrar. Se não encontro barreira de formas a que não possa dar minha opinião, também me retenho, né? Eu já tenho um bom calo de sofrimento e então primo por mim própria. Se eu não me protejo, também ninguém me protege, né?
em relação aos netos, transmitir, porque é um bom país para viver. Não sei, ainda não. Resumindo, concluindo, falei muito, né? Mas é isso. Já me tinham chamado a atenção lá no começo para determinados assuntos saberão contornar, né? Olha, mamãe, eu sinto-me honrado de ter recebido grandes lições suas hoje. Obrigada. E fez jus ao conhecimento que eu tinha de si antes mesmo de lhe conhecer. Amém. Como Obrigada. mãe, é uma grande referência para as suas filhas. Amém. Obrigada. Elas também são uma grande referência para mim. E eu aprendi muita coisa da senhora antes mesmo de lhe conhecer, por via das suas filhas, principalmente a Valentina, que é minha colega de serviço. Tem duas colegas aí. Eu falo mais com a Valentina do que com a outra, eu esqueci-me o nome. Mas é um grande prazer de saber que nós temos pessoas que, no uso da sua cidadania, têm disposição para pensar país. Por isso, parabéns por ser essa mulher guerreira. Obrigada. Que, apesar de toda a diversidade da vida, consegue ser uma boa filha, uma boa mãe e uma boa avó. Eu tenho plena certeza que o país há de lhe compensar um dia. Obrigada. E não te canses de passar essas lições a todos nós, porque, como dizia lá no começo, eu acredito que o país só está onde está porque muitos de nós deixamos de ouvir, deixamos de aprender, deixamos de refletir naquilo que disse no passado. E eu vou tomar uma frase sua como frase guia para o futuro, né? O passado a gente já não consegue corrigir, mas a gente pode sempre fazer melhor no futuro. Exatamente. O objetivo destes encontros intergeracionais é exatamente esse, é permitir que, por via desses diálogos, não tenhamos capacidade de corrigir o passado, mas podemos, por via do passado, construir um futuro melhor. Um futuro, exato. Os erros do passado constituem um aprendizado para o futuro, né? Por isso, muito obrigado pelas lições, né? Obrigada. Eu é que agradeço muito o seu convite. Eu já sou fã do Josué há muito tempo, já li os seus artigos. Por isso é que eu uma vez, lembro-me que chamei-lhe o corajoso. Eu sou fã. Eu agradeço o seu convite. Tremi muito porque é a minha primeira entrevista. Eu sei. Mas não é muito difícil, né? O mundo das tecnologias, afinal, não é assim tão mal. O que eu não sei fazer é decorar frases construídas para satisfazer quem me está a ouvir. Como é uma coisa que sai de mim, é o que eu penso, é o que estou a transmitir. Não estudei, não li, não fui buscar datas, não fiz absolutamente nada. Foi mesmo uma conversa. Não tem. Foi um prazer, extremo, um grande prazer. Deixa essa coisa de gravar frases para a minha geração. A sua geração tem essa forma de comunicar, fala pela alma. E nós, desde o Guilherme Galeano até hoje, cada um de vocês foi diferente e conseguiu transmitir alguma coisa diferente. Ok. E são variadíssimas páginas de um livro que está a ser construído ou feito nesta relação. Eu tenho plena certeza de que não temos histórias iguais e não tem que ser igual, tem que ser diferente. Então, o indivíduo é indivíduo por isso mesmo, é ser único. Ninguém é igual a ninguém. Então, receba os abraços da Elisandra Lemos, da Kátia Lucas. Vamos fazer churrasco. Indija,
do Teixeira Diogo, Teresa Lemos já disse, Bina Lemos também, Isabel Chicote Paulo, Aglaia, Carlos Ernesto, J. Micolo, Edson de Jesus, Valdemar Martinho. Muita gente escreveu para si. Depois desta live poderá ter a oportunidade de ver. Muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigado por tudo. Muito obrigada. Também quero agradecer a todos que me ouviram. Eu peço perdão se feri alguma sensibilidade, mas eu acho que estamos todos para contribuir para que o nosso país tenha um outro rumo, porque eu acho que ninguém concorda que como as coisas estão a ser feitas. Eu acho que não há ninguém que tenha o prazer de pegar e sair do seu país porque aqui não está bom, vai-me embora, ou fazer não sei o quê. Temos que ter a nossa casa arrumada. Então, todos nós podemos contribuir para que a nossa casa fique boa e acolhedora para nós todos. Exatamente. E ainda bem que contribuiu para esta arrumação, né, da nossa casa. Obrigada. Obrigada. Paz e bem para si, mamãe. Deus abençoe. Eu sou seu fã e continuo essa pessoa. Obrigado. Obrigada. Continuação de muito bom trabalho. Obrigado, mamãe. Foi então a conversa com a mamãe Maria Júlia Lucas, um grande momento de aprendizagem. O passado a gente não pode corrigir, mas o futuro a gente pode fazer diferente. Na próxima sexta-feira teremos o professor Junuel Gonçalves para falarmos sobre desenvolvimento econômico. Muito obrigado a todos quanto participaram desta live. Para o bem do país e do mundo, que Deus abençoe Angola e até a próxima. Paz e bem.